Então, nós vamos dar continuidade aqui, onde nós vamos estar falando sobre a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica, tá? Sobre a acentuação. Existem palavras aí que elas têm a sílaba tônica, mas ela não tem acentuação. Então, nós vamos estar vendo essa questão aqui agora. E o que é uma sílaba tônica? Numa palavra, a sílaba tônica é aquela que é pronunciada com maior força e maior intensidade. Então, quando eu digo sílaba, então preste atenção que na palavra sílaba, eu digo si com mais tonicidade, eu falo ela com mais força. Tônica, também, tônica. Quando você chama para o meu nome, ô Adriana, então, ó, veja que o an, você vai chamar com mais força, com mais tonicidade. Então, é aquela que vai ter mais intensidade, que vai ter mais força na hora de você chamar ela. E a sílaba tônica, ela pode ter o acento tônico e o acento gráfico. Então, vamos ver o que significa o acento tônico e o que significa aqui o acento gráfico, para a gente poder saber quando é que a palavra vai estar com o acento ou não. O acento gráfico e o acento tônico. O acento gráfico, gente, é um mero sinal de escrita que não deve ser confundido com o acento tônico, que é a maior intensidade da voz apresentada por uma sílaba quando pronunciamos determinada palavra. Vem para cá, meu amor. Então, vamos observar que essas palavras, ó, nós temos uma palavra aqui que, dependendo aí do acento gráfico, ela vai ter 3 significados. Eu creio que esse ano, principalmente no 4º ano D, onde a gente estava conversando, e eu falei sobre isso. Inclusive, foi essa aqui que eu coloquei. Sábia, sabia e sabiá. Então, preste atenção à forma que a gente vai estar acentuando essa palavra, vai estar colocando acento gráfico, e o significado que vai dar ela. É muito sábia aquela professora. Ela não sabia toda a matéria. O sabiá fugiu da gaiola. Então, perceba que é o mesmo escrito, são as mesmas letras, as mesmas vogais, os mesmos consoantes, mas o significado ele vai mudar aí por conta do acento gráfico. Então, se não tiver o acento, vai dizer que sabia. Quando nós temos o acento aí na última sílaba, então vai ser um sabiá. E na penúltima sílaba, a gente vai saber que é uma pessoa sábia. Então, tem esse acento para a gente não estar confundindo algumas palavras. E você sabe a diferença entre acento gráfico e acento tônico? Tcharam! O acento gráfico é quando a sílaba tônica, ou seja, a mais forte de uma palavra, ela é indicada por um acento agudo ou o circunflexo. Exemplo, café, vovô, amável, você, a Mônica, que é a personagem aqui do Maurício de Souza. Então, a palavra vovô, você, Mônica, ela tem aí o acento circunflexo, o acento gráfico, e amável, café, pé, chulé, nós temos aí o acento agudo. É o que vai aí estar sendo acentuado a palavra, a mais forte, a sílaba mais forte em uma palavra. Já o acento tônico, ele também é conhecido como prosótico, ele indica a sílaba de maior força da palavra. Então, ela não é acentuada com acento gráfico, mas sua sílaba ela é forte na palavra. Ela não tem o acento circunflexo, não o acento agudo. Mas na pronúncia ela é mais forte. Então, a palavra telefone. O acento tônico, ele recai na sílaba fon, porque ela é mais intensa. Telefone. Computador. O computador, ele não tem acento, né? Na palavra computador não tem. Mas quando a gente vai falar, olha o computador, veja que a última sílaba, ela é bem forte, ela é tônica.
Eu gosto de dizer muito aos alunos o seguinte: quando você for querer ver se a sílaba ela é tônica, se tem o acento gráfico, no caso assim, acentue as palavras. Então, quando for para acentuar, você vai prestar atenção no seguinte: venda a palavra? Vender a palavra, sim. Olha o telefone. Então, naquela palavra, o som que ele for mais forte, que ele demorar mais, é aquela ali que vai ter, no caso, se for para acentuar, vai ser a que vai demorar mais. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Olha o café. Então, tem as palavras ali para você acentuar. Olha o café. Então, você vai ver que o fé, como ele demorou mais, como ele teve mais tonicidade, como foi mais forte, mais intenso, então você vai ver que aquela palavra ali, ela vai ser acentuada. Deixa eu pegar aqui outra palavrinha para vocês. Olha, Índia. Então, quando dizer olha a Índia, você vai perceber que a que teve mais intensidade, que a gente demorou mais, foi a in. Olha, a Índia. Então, você iria acentuar in, tá? Outra palavrinha que eu posso estar falando aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Técnico. Olha o técnico. Então, perceba que o té, ele demorou mais. Então, se fosse para você estar acentuando essas palavras, o té de técnico, ele receberia aí o acento gráfico. E quanto à classificação das sílabas, a sílaba tônica ela pode aparecer em diferentes posições. De acordo com essa posição, é que iremos poder classificar as palavras. A gente pode estar classificando elas em... Para classificar uma palavra quanto à tonicidade, ou seja, de acordo com a sílaba tônica, a gente vai verificar aí qual é a sílaba mais forte e qual a posição dessa sílaba de trás para frente. Então, você escreve da direita para da esquerda para a direita, desculpa. Quando vai escrever a palavra, você escreve da esquerda para a direita. Só que, para a gente perceber aí a sílaba tônica, a sílaba mais forte, a gente vai contar da última da direita para a esquerda. A gente já vai contar ela ao contrário. E são 3 possíveis posições. Na última sílaba, que é a que nós chamamos da sílaba que ela vai ser oxítona, na penúltima, que vai ser paroxítona, e na antepenúltima, que será a proparoxítona. Elas podem ser classificadas assim: oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, tá? E as oxítonas, elas são classificadas com as palavras em que a sílaba tônica é a última. Então, as palavras geralmente são terminadas em a, as, es, o, os, em e ens. E aqui nós temos alguns exemplos. Ó, picolé, ruim. Aqui elas são classificadas. Não que elas são necessariamente palavras acentuadas, mas elas são classificadas por sua sílaba ser tônica, ser mais forte. Ó. Ruim, catéter, alguém, tá? Então, são as últimas sílabas, e a última sílaba que ela é tônica. A paroxítona são aquelas cuja palavra, a sílaba tônica é a penúltima, tá? Então, nós temos a última, que vai ser a oxítona, a penúltima vai ser paroxítona. E as palavras paroxítonas, geralmente, elas são terminadas em i, is, N, uns, com X, com R, com ans, tá? Que são aí e também os ditongos. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos. Safari, sabonete, veja, o sabonete, a penúltima sílaba. Álbum, então, e no caso aqui, ó, álbum. Então, a gente vai estar vendo que ela está na penúltima. Nós temos aqui, ó, boom, a última, ao,
a penúltima, tá? E nós temos aqui as proparoxítonas, e elas são classificadas como proparoxítonas porque tem a antepenúltima sílaba acentuada. E todas as palavras proparoxítonas, elas vêm seguidas aí com um acento. Então, nenhuma palavra proparoxítona, ela fica sem acentuar, não. Todas são acentuadas. Lâmpada, árvore, exército. Então, quando você vê aqui a palavra onde temos uma, duas, três, ó, contando aqui, ó, última, penúltima, antepenúltima, você já sabe que ela vai ser proparoxítona. Então, a palavra oxítona, paroxítona, proparoxítona, todas elas também são, de acordo com a sua classificação aqui, elas da sílaba tônica, elas são proparoxítonas, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Então, as oxítonas é quando a última sílaba é tônica, sendo ela acentuada ou não. Nem todas são acentuadas. Mas, de acordo com sua sílaba tônica, é a última que é, então ela é a oxítona. Ruim, ruim. Perceba que você fala o in com mais intensidade. Você fala ela mais forte. Catete. Então, você vai ter também aqui no final a última sílaba tônica. Alguém. Quem fez isso? Foi alguém. Então, ó, alguém. No final, ela já deu mais uma puxadinha, já deu mais forte, ela já veio mais forte. Já as paroxítonas são as penúltimas aqui, que elas vão estar sendo tônica, não necessariamente que sejam acentuadas, mas elas têm que ser tônicas. Já as proparoxítonas, aí sim, elas são tônicas e elas vêm acentuadas, que são a antepenúltima. Então, última, penúltima, antepenúltima. Por isso que a gente sempre fala que na separação silábica, quando você for fazer, você vai ver aí que é a última, a penúltima e a antepenúltima. Você pode ter uma palavra aí enorme, mas você vai ver aí qual é a sílaba tônica. Se vai ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. E na atividade agora que a gente vai estar realizando com vocês. Então, vamos prestar atenção direitinho. Vamos ouvir a explicação. Dúvida, você vai estar tirando no grupo. A atividade vai estar fácil. Você vai copiar ela e a questão vai ser para acentuar. Então, você vai só recordar aqui sobre oxítono, qual é que é isso, Elô? Elô fez uma cara engraçada agora. Então, você vai observar aí se a sílaba tônica vai ser a última, a penúltima ou a antepenúltima, e você estará acentuando, tá? Então, qualquer dúvida me pergunta no WhatsApp e a gente vai ter 30 minutinhos para vocês copiarem e estar respondendo essa atividade. Lembrando, faltando 5 minutos, eu aviso, deixo o grupo para perguntas e no final eu envio os links para a coordenação e eles estarão colocando depois de um grupo os links aí para vocês estarem revisando, ou acompanhando, ou fazendo se sua internet não está boa no momento, você pode estar depois revisando, você pode estar corrigindo também sua atividade, tá? E a atividade ela é a seguinte, gente. Vai ser só uma questão e vai ser assim, ó. Vai ser essa aqui, somente. De acordo com o que acabamos de estudar sobre a acentuação gráfica, acentue corretamente a palavra destacada. Então, as palavras que estão aqui, ó, em destaque, em vermelho, você irá acentuar elas, tá? Então, ó, ninguém viu o jovem que se aproximava. Conheci a ruína, deixa eu colocar aqui, a ruína do castelo. Deixa eu colocá-las em vermelho aqui para vocês, tá? Aquele ônibus foi para o estado do Pará.
Tem outra palavrinha aqui, deixa eu coisar para vocês. O motorista do táxi foi gentil com a passageira. O homem tirou o chapéu para a senhora. A senhorita. O túmulo do artista está enfeitado. Aquele jovem é recém-matriculado. Sua paciência é uma característica marcante. Gosto de melancia, mas ela tem ânsia. E aquele vírus é letal. Então, essas aqui são as palavras onde vocês estarão acentuando. E eu estarei enviando para vocês a partir de agora. Vamos